Politicast. Especialistas em política latino-americana. Eu sei que o senhor é conhecedor dessa política, já esteve em muitos países, atuou inclusive como militar, como general, e é por isso que eu vou tocar nesse assunto. Esses especialistas que foram ouvidos pela BBC, eles fizeram um comparativo entre o estilo de governo da Venezuela, que agora com Maduro, mas que se originou com Chávez, né, o chavismo, com o Bolsonaro. Diz que o Brasil nunca esteve tão perto de um estilo de governo do Chávez, ou seja, da Venezuela, como na gestão do Bolsonaro. Eles fazem comparações desde o início, onde cada um nasceu, cidades pequenas, depois fazem comparações que ambos foram militares e saíram das Forças Armadas com casos de indisciplina, até o estilo de governo. Quer dizer, as coincidências não são só no governo, precedem ao governo. E eles falam que ambos, já durante o governo, operaram grandes avanços sobre a Suprema Corte, apostaram nos embates com as instituições financeiras, com as instituições democráticas, fizeram a desmoralização da imprensa para que os seus seguidores não ouçam nenhum órgão de imprensa e acabem ouvindo apenas essa rede paralela que eles criaram de desinformação. Falam ainda que ambos incentivaram ou promoveram o armamento da população civil, que militarizaram o Estado, ao mesmo tempo interferiram em órgãos investigativos, que é aquilo que o senhor falou, expurgavam servidores públicos, ou seja, promoviam a fritura. Tudo que o senhor falou está nesse relatório, onde a BBC faz um levantamento desse comparativo. E ainda falam que eles questionam os dados oficiais do próprio governo. A gente lembra de um episódio recente onde o Bolsonaro criticava o IBGE pelos dados que o IBGE apresentou. Enfim, e concluem que se tratam de populistas, né? Exatamente tudo aquilo que o senhor falou está nesse levantamento da BBC. Ou seja, os populistas acabam alegando que eles conhecem a verdade, eles sabem qual é a vontade do povo e que eles são impedidos de tocar isso adiante, de cumprir com a vontade do povo, justamente por conta de alguns culpados que eles nomeiam. Eu costumo completar dizendo que o Bolsonaro me parece sempre o presidente mais feliz que o Brasil já teve, porque nada é culpa dele. Ou é culpa dos comunistas, ou dos vermelhos, ou dos governos anteriores, ou do Supremo, ou da imprensa, ou dos governadores, e ele mesmo não assume responsabilidade, não assume o governo, enfim. General, feita essa colocação, o que nos impede, ele que se elegeu colocando medo, que também é uma característica do populismo, ele que se elegeu com base em colocar o medo que a gente poderia virar uma Venezuela, o que nos impede hoje de efetivamente virar uma Venezuela, quando a gente vê, inclusive, ele completando a cartilha chavistas, estourando as finanças públicas aí para atender políticos e atender a sua base no Congresso com o objetivo de distribuir dinheiro em ano eleitoral, cumprindo de vez a cartilha. O que nos impede, nos dá essa tranquilidade, ou passa essa tranquilidade para as pessoas que te ouvem? Eu vejo que nessa... Eu não li... Agora, é claro, desculpa, é claro que eu não preciso falar que um com discurso de esquerda e o outro com discurso de direita, mas as práticas são exatamente as mesmas, né? Eu já não vejo esquerda e direita, eu vejo tudo a mesma coisa, sabe? Sim. Populismo não tem direita, não tem esquerda. Ele pode até tentar dar uma coloração, se normalmente pega as cores da bandeira para fazer um patriotismo e tal, tanto lá como aqui. Não é esse o problema. O problema é que o populismo ele se comporta igual, né, em todas as situações. Eu não li esse estudo comparativo. Tem algumas coisas também que aí o acadêmico, né, ou o jornalista que faz o estudo, ele pega até detalhes aí, como você falou, de nascer em cidade pequena, não sei o que, são umas coisas que para mim não são relevantes. Mas o que é mais relevante é o comportamento político, né? Mas o comportamento militar também é um precedente interessante, né? Que eles levantaram dos dois, né? Os dois têm um passado militar. No caso aqui, o Bolsonaro ele sempre foi admirador do estilo do Hugo Chávez. Se você for ver na internet, procurar, você vai ver que ele tem até declarações. Tem uma declaração dele onde ele fala que o Chávez era esperança para a América Latina. Ele, inclusive, porque o Chávez, com toda a minha discordância, né? Mas ele tinha alguns ideais, assim, né? Hoje nós não temos nada
Aqui nós não temos nada. Nós temos o ideal hoje aqui é um ideal de reeleição. É um ideal puramente pessoal. Então, o que você tem alguns comportamentos bem clássicos, assim, por exemplo, aquele do andar a cavalo ali, tinha um soldado da polícia, né, com um cavalo, aí o presidente, o cavalo pediu para o soldado descer, aí subiu num cavalo. É uma cena completamente... Diz que Mussolini gostava de fazer. Não, me lembrei do Chaves naquela ali. Do Chaves. Mas eu acho que o Chaves não chegou a esse ponto, não, de desmontar um soldado da polícia. E a outra, por exemplo, bem clássica, é aquela do discurso na frente do quartel-general do Exército, em cima de uma caminhonete. O presidente da República não precisa subir na caminhonete em frente ao QG do Exército. O presidente da República ele tem direito de convocar uma rede nacional de rádio e televisão e se pronunciar e falar, né? Então, sabe, são coisas assim realmente muito semelhantes, por isso que o pessoal faz essa comparação. O que impede a gente de... Então, o correspondente ao Hugo Chávez nós já temos. Mas é claro que a dimensão do Brasil é outra. O que impede? Impede exatamente as instituições. As instituições no Brasil, mesmo fragilizadas, elas não deixam. Você vê que o STF, mesmo sendo um tribunal que hoje tem problema sério de prestígio junto à população, você vê que a decisão dele em relação ao orçamento secreto segurou. Então, mesmo com os defeitos que tem a instituição, eu estou pegando o STF como exemplo, que tem os seus desgastes, né, junto à população, mas deu uma freada aqui nesse negócio. Você pega a pandemia, né, não vou entrar no mérito do comportamento do pessoal da CPI, que eu discordo um pouco da maneira como eles conduziram, apesar de que sempre é muito político, mas eu acho que podia ser melhor o comportamento ali de alguns responsáveis pela CPI, em algumas ocasiões, em outras não. Saiu também porque houve uma decisão judicial e a gente ficou sabendo de tudo aquilo que aconteceu na administração ali do Ministério da Saúde em relação às vacinas, etc. Então, as instituições brasileiras, elas têm problema, mas elas ainda seguram, elas não deixam acontecer esse fenômeno que aconteceu na Venezuela. Existe tentativa o que você falou, por exemplo, de não se responsabilizar por nada, né? Não, isso não é comigo, isso não fui eu, isso foi o governador, isso aqui. Isso aí é medo da responsabilidade. Você não pode exercer uma função desse nível com medo da responsabilidade. Por exemplo, a pandemia. A pandemia era para a autoridade máxima pegar e dizer, não, isso aí é crítico, isso aí está comigo. A responsabilidade dessa aqui vai ser minha. O Brasil vai cruzar o período da pandemia sob a minha orientação e nós vamos fazer tudo o que puder, né, para vencer o monstro. Agora vem a inflação por aí. Não, é minha, não é do ministro da Economia, não. Essa aí é a responsabilidade minha e nós vamos cruzar o ano que vem, todo mundo unido, todo mundo junto, todos os setores vão ter que abrir mão de uma parcela do seu orçamento para a gente socorrer aqueles mais necessitados, porque vai ter inflação, etc. Então você tem que assumir a responsabilidade, você não pode ser um presidente que tenha medo ou receio de assumir a responsabilidade. O que segura, sem dúvida nenhuma, são as instituições. Mesmo com todos os problemas que elas têm, perfeito, elas conseguem segurar, e eu dei 2 exemplos aí. Seja para um lado ou para o outro, né? Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br